né? Porque depois que desencarna, vem aquele sentimento, né? Tarde demais que se vê que não se amou bastante. Aí a gente perdeu aquela oportunidade daquela encarnação. Mas vamos lá. Item 10 aqui, né, que é o último item do estudo, ele trata de uma coisa muito interessante, né, que eu fiz até um paralelo aqui com a terceira lei de Newton, né, que a gente né, a gente está numa religião, né, que também é ciência, né, o espiritismo também tem um lado científico, e a lei de ação e reação que a gente vê, né, de causa e efeito, ela está intimamente ligada na terceira lei de Newton, né, que é a lei de ação e reação, onde você tem os corpos, né, você tem um corpo, né, exercendo uma força, você tem, né, a reação dessa força, né, na mesma direção em sentido oposto. E isso se aplica na nossa vida, né? A gente vai ver aqui no texto aqui. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de seres amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizeis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto, para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como a sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim que sejais inteiramente amor e justiça. Então, aqui, na verdade, nesse parágrafo, o Evangelho, ele nos dá um código de conduta, né? Ele diz como é que a gente tem que agir com o próximo, com lealdade, com probidade e sendo consciencioso, né? Então, lealdade, a probidade é um ato de a gente ser íntegro, né? De ser honrado, de ser honesto com o outro, né? A ser consciencioso, né? Ser respeitoso, né? Enfim, agir realmente com cuidado, com responsabilidade no trato com o nosso próximo. Então, é a conduta, é aquilo que a gente espera que as pessoas façam com a gente. É muito importante isso. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho, revolucionária. Ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitarias. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderem entrar no cérebro. Né? Porque aqui, né, a gente tem que contextualizar, né?
E aqui a gente está na França, né? Aquela França que passou pela Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, era um conceito muito bem, né, arraigado, né, na sociedade daquela época, pelo menos em teoria, né? Então, quando fala nisso aqui, me faz lembrar esses conceitos da Revolução Francesa, né? Da teoria, né? A gente viu que na prática, né? Robespierre, a gente viu o que aconteceu na França, né? Mas, enfim, a ideia era muito boa, né? Uma ideia que contaminou todos os países daquela época, né? Atravessou o Oceano Atlântico, chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil. Então, assim, foi uma grande ideia, né? Pena que a prática realmente não foi tão boa. O problema não é a ideia. O problema não é a ideia, é o que os homens fazem da ideia. É a prática, né? Vamos lá, só para a gente terminar aqui, já a gente abre para comentário. Guarda um pouquinho que está acabando. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça, de renovação constantes nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós, e que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se entenderão, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desse preceito bem compreendido. Amai bastante, para seres amados. Então, enfim, né? Aqui, quando falou de século vindouro, acho que são muitos séculos ainda, né? Porque já passou quase 200 anos e a gente está muito longe, né, dessa plenitude aí do amor, ou de um amor que seja minimamente, né, aquilo que a gente espera, né? De justiça social, de mínimo, né? Que as pessoas tenham um mínimo para poder, né, sobreviver, para poder viver com dignidade. A gente ainda vê ainda o egoísmo, né, dominando, ainda, o materialismo ainda dominando o mundo, né, de uma forma geral. Mas a gente tem um caminho, né? O Espiritismo nos trouxe, né, através da reencarnação, que dá sentido, né, real à justiça divina. A gente começa a entender, né, o porquê das coisas, o porquê do sofrimento, começa a aceitar de forma resignada esse sofrimento, porque a gente sabe das causas anteriores, né, daquilo que a gente já fez, né, em milênios aí que a gente já viveu, e a gente já fez muita coisa ruim. Então, tudo que a gente sofre hoje é consequência, né, dessa lei de ação e reação. Né? Amadurecimento, né? A gente está colhendo, é isso aí. Bom, já falei demais. Fica à vontade aí. Só queria fazer um comentário aqui, quando ele fala que é encarar a grande família humana, porque no momento que a gente atual está passando, é um bom campo de prova, digamos assim. Não acho que a humanidade esteja se saindo mal, não. É uma observação individual. Acho que com todas as dores, com todos os problemas, foi implantado muito mais individualismo do que está sendo apresentado pela humanidade. Eu acho que com toda a humanidade, até na minha humilde opinião, com toda a dor que está acontecendo, com todo o egoísmo que ainda a gente se percebe no todo, mas eu estou bem mais feliz com a consciência coletiva do que eu acharia que eu estaria, né? Porque a natureza, ela colocou uma prova para a humanidade como um todo, de maneira bem clara. Está todo mundo agora
enfrentando um problema coletivo e vamos ver como é que vocês se saem. E o segundo comentário interessante, quando se coloca aqui que a gente vai aprendendo coisas constantemente com o passar dos anos, é que se a gente pega as obras da codificação espírita, então a gente pega ali o século XIX, sim, a gente está vendo uma evolução comparado ao que veio antes, mas ela está sempre colocando o seguinte: não está pronto, ainda vai ter mais, ainda vai ter mais. Se a gente compara o que era lá, o que a gente já avançou até hoje, né? A gente lembrar, por exemplo, no período que isso aqui foi escrito, ainda existia, né, eugenia. Eugenia era aceita pela ciência. Hoje, assim, a ciência, ela já, a vida já provou que isso não, né? Mas já estava de alguma forma colocado. Muitas ideias de hoje, lá na frente, não serão aceitas, assim como muitas que hoje aceitamos no passado não foram. E acredito que essa postura mais coletivista de organização da humanidade, talvez seja a grande lição que a gente tire de mais esse momento de dor coletiva, vai ser essa, de que a nossa capacidade de organização e amor coletivo, que é uma expressão de amor, vai nos ensinar muito a lidar, porque se a gente tiver outra pandemia lá na frente, a gente vai sofrer menos do que está sofrendo agora. Isso aí. Evolução constante, né? Evolução contínua, né? Mais alguém quer fazer um comentário aí final aí para a gente Queria fazer caminhar para o encerramento do naquele estudo? parágrafo, né, lá aqui onde ele fala, que você falou do código de conduta, né? A gente vê ali que são atitudes simples, né? A gente, às vezes, o amor, né, para eu amar na plenitude, a gente, né, imagina-se que tem que ser um ser assim, muito a nível de Jesus, né? Amor, eu não sou Jesus, não chego a nunca aquilo ali. Não. O código de conduta aqui nos mostra que o exercício desse amor são em atitudes simples, nosso dia a dia, perante a sociedade, os nossos irmãos, a família. Então, coisas que estão ao alcance de todos nós. Né? É verdade. Ver bem isso. É o amor possível, né? Para esse momento nosso, né? Tudo só depende de nós, né? A vontade de cada um, né? Procurar a praticar, né? Que aprender a gente aprende. Está aprendendo aí constantemente, né? Agora, o importante é a gente colocar em prática. Verdade. Querer, né, Dona Maria? E você vai, como é que é? Vai fazendo assim, esse exercício. Falando para você mesmo que você tem que fazer isso. Eu falo comigo mesmo. Você tem que fazer isso, minha. Você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Aí eu vou me doutrinando. Isso aí é uma coisa constante na minha mente comigo. Para poder mudar, para poder purificar, para a gente purificar o coração. Né? Aprender a compreender o outro e amar realmente um amor verdadeiro, puro. Eu ainda digo assim, Dona Maria, cria vergonha na cara, Maria da Conceição. Olha só. Eu falo comigo também. Menina, você não pode fazer isso não, menina. Para com isso. E assim, graças a Deus que nós estamos nesse estágio. Quando nós voltarmos, nós já vamos voltar na prática, se Deus quiser. Na prática. Então, isso na prática, quando a gente começou a estudar o tema, né, dois exemplos me vieram à mente, assim, sabe? Próximos, né? Na verdade, um muito próximo, e no dia de hoje a gente acabou lembrando muito dela, né? Na prática, assim, um exemplo de amor, eu lembrei hoje da Ione, né? Porque o amor que ela tinha na é um amor, né? E com, um assim, amor meu em filho pessoa. Evangelizado assim por ela, meu sobrinho quando vinha para Macaé. Então, o exemplo de amor ali, né? Eu ainda começando na evangelização lá no CAF, assim, era o meu, sabe, o exemplo a seguir. Eu acho que eu muito longe ainda dela até hoje, assim, mas me veio esse exemplo, né? Que é na prática o que fazer, né? Amar o que você faz e a forma que ela dedicava aquele carinho. Hoje mesmo a gente comentando a forma como ela visitava as pessoas, sempre visitando todo mundo, estava lá pronta, né?
para exercer isso, esse amor, não só dentro de casa, e além, sabe? Muito bonito. Me veio esse exemplo. E o outro, né, me veio o livro Renúncia, né? O amor, Alcione, aquele amor, desde lá, né, quando ela vem, né, ela reencarna, né, já reencarnou por amor, porque não precisava estar aqui, né? E toda a história, quando se passa, né, um exemplo muito forte de amor, assim, né, que a gente pode fazer na nossa vida. Então, foram 2 exemplos que me veio à mente. Assim. Bons exemplos para nós. A Lívia também, o Emmanuel, né? Eu queria registrar também, não consegui, você falando de amor, eu deixar de lembrar de Dona Neuza. Eu não pude me despedir dela, mas foi uma mãe para mim, sabe? A gente não conheceu, né? Sinto muita falta dela, lembro dela constantemente. Mas ela, assim, inúmeras vezes, estendeu o seu coração para mim, e realmente eu sinto muita falta dela, mas eu sei que ela está muito bem, porque ela muito fez, né? E esse amor que ela conseguiu exercitar, né? Que estava nela, que era natural dela, realmente deixa a gente na esperança de um dia chegar lá e se Deus for misericordioso, que a gente ainda possa se encontrar. Mas eu estou lembrando dela sem parar aqui hoje. Deus era uma mãezona, né? Eduardo, vou pedir que você faça, então, um encerramento para a gente, né? Você que já está nesse clima aí de conexão, né? Com espíritos, né? Que... Tá na emoção, né? Eu sou meio... Então tá. Somos. Sensível. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, aquele que é todo amor, que é todo bondade. Agradecer a Jesus, esse nosso irmão, que nunca nos abandonará, aquele que nos segue, nos ajuda, nos ampara, nos inspira. Pedir a Deus por todos aqueles que sofrem hoje de todas as formas, sofrem nos hospitais, sofrem nos presídios, sofrem nos abandonos da rua, do desespero, da fome, aqueles que sofrem da dor do amor não correspondido, da dor da decepção, aqueles que olham para o mundo e ainda não conseguem ver que tudo passará e que o amor vencerá. Que Deus nos dê calma, tranquilidade para enfrentar todos os nossos desafios e que nós possamos ter uma noite de paz, de harmonia e que esse sentimento se espalhe por todos os nossos familiares, as pessoas que conhecemos, enfim. Muita paz a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, como a gente comentou no início, né? Pediria que vocês não desconectassem, né? Só 5 minutinhos para a gente, né? Na verdade, a gente teve uma reunião do 33º seu, né? O Luiz participou, eu e Alexandre da casa, né? Então, assim, para resumir, assim, essa reunião era para ver o que cada casa estava fazendo, né? Está fazendo nesse momento assim de pandemia, quais as ações que pararam, que não pararam. Então, todas as casas foram colocando. E aí nós colocamos o que nós continuamos com o estudo. E aqui eu quero registrar que eu acho que eu fiquei muito feliz assim saber que, né, a gente manteve, mesmo sendo um grupo pequeno, né, que a gente tem poucas pessoas assim, mas a gente está conseguindo manter toda uma organização no estudo à distância, sabe? Segunda, quarta e sexta, no mesmo horário. Então, isso foi assim, importante. Né? Tinham 11 casas, né, presentes. Das 11, eu acho que, assim, lógico, o Pedro tem uma estrutura muito maior, né, tá bem estruturado, o Vicente está fazendo, mas nós não estamos atrás de nenhum dos nossos grupos aqui de Macaé, e eu fiquei muito feliz ontem com a reunião, sabe, que a gente está bem estruturado, sabe, com a participação. E essa situação de pessoas que eram do grupo, que estão longe de poder participar, mesma situação acontecendo no nosso grupo, né? E a importância, por exemplo, porque assim, hoje a gente tem a oportunidade de participar de reuniões de outros grupos mesmo, né? Mas a Selma, que estava participando, ela colocou uma situação que é muito importante mesmo, né? Eu posso até participar de um estudo de outro grupo, mas a sintonia, essa energia que tem no grupo, né? Essa sintonia que tem entre a gente, precisa ser aqui.
Não dá para eu pegar segunda-feira e ir para um outro horário, em outro grupo estudar, entendeu? Não vai acontecer esse mesmo ganho, essa né? conexão, essa né? conexão, né? E que assim, Helder falou, Elcio falou uma vez passada assim, e esse hábito nosso está crescendo muito, assim, né? Está fortalecendo muito o grupo, né? Talvez a gente não tenha tantas pessoas participando como a gente gostaria que tivesse, mas hoje a gente sente uma união, né? Às vezes quando um ou outro não entra, a gente já sente falta, tal. Então isso foi muito legal, assim, e a gente está no caminho certo, né? Outra situação que eu acho importante colocar aqui, o Pedro deu a gente colocou as boas práticas, o que cada um estava fazendo, né? Das ações sociais, nós falamos que o trabalho lá na Barra está parado, nós tivemos a orientação dos mentores para as casas não serem abertas, né? Porque tem alguns centros que estão abrindo, assim, só para fazer o trabalho social, né? O que está fazendo é que muitas pessoas do Divino, assim, né? Estão ajudando a gente o que a gente colocou aqui, as ações sociais do Divino que não estão sendo feitas na Barra, estão sendo fortalecidas aqui lá dentro do Lar de Maria, que é onde eu e o Alexandre fazemos parte já como voluntários. E aí as pessoas do Divino têm nos ajudado muito, né? Várias pessoas do grupo têm ajudado muito as ações sociais acontecerem, né? Cestas básicas sendo levadas, a gente está abrindo bazar, está levando roupa de frio a quem precisa. Então, o nosso grupo está sendo representado, sim. O pessoal da costura, né? Na pessoal parte da costura, de máscara, né? Isso, João, Regina está costurando, Marinete já chegou a costurar também, né? Então, assim, o nosso grupo ele tá unido e está à frente disso também, né? Algumas pessoas muito à frente, mas os bastidores, muita gente trabalhando junto também. E aí, como exemplos de práticas, o Pedro deu um exemplo que eu acho que é muito importante, é por isso que eu pedi para vocês ficarem aqui, né? Porque cada um de vocês tem essa memória do trabalho do grupo, né? O Pedro ele está fazendo um projeto que é Memórias do Pedro, né? Acho que é esse o nome, né, Luiz? Não lembro direito, mas acho que é isso, Memórias. Isso. Acho que é isso. Qual o objetivo, né, desse projeto? Resgatar a história do centro, do movimento espírita macaense. Basicamente dele da casa, né? Está muito voltada para a casa do Pedro. E aí, na hora, a gente pensou assim, nossa, o Divino tem 105, vai fazer 106 anos esse ano. Isso aí. A gente não pode deixar esse projeto parar. A gente precisa aproveitar essa coisa da tecnologia, entendeu? Acho que a gente precisa. Aí a gente já colocou o nome do Helder, que a gente tem um profissional da área aí. Helder, lembrei de você. Para estar coordenando esse projeto dentro do Divino. E aí, lógico, né? A gente vai precisar... Interagindo, né, com o Pedro. Interagindo com o Pedro para saber como que vai ser isso. Mas a gente vai precisar de seu Ivan, a gente vai precisar de todo mundo que está aí, né? Nós somos os bebês aqui, chegando agora. Né? Eu disse, meu Deus, a gente não tem história nenhuma, mas tem todo mundo aqui. Então, gente, acho que a tarefa de casa agora E esse grupo tem história, hein? Ai. Tem história. Como tem história? Lúcia, Dona Maria, Marinete. Eu então sei. Sim, Valquíria. Ô, Dona Maria, a conexão é você escrever as histórias. Isso. Dona Maria, vai contando as histórias. Eu vou lembrar e vou começar a contar as histórias. Registra, pode ser histórias boas? Só história boa, não pode ser também o que não seja bom. Tudo. Pode contar tudo. Gente, Regina, eu era a única mulher no meio de uma montoeira de homem lá. Só eu lá no meio. Só eu de mulher no meio. Você já viu, né? Quando foi pedir socorro, seu Ivan. Aquelas pessoas, cabeça de mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, mas a mulher fazia tudo que eles falavam para não fazer, a mulher fazia. Vamos deixar a Helder falar um pouquinho aqui. Eu queria... Tem muita coisa para trás. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa. Desse nosso tempo.
e que a gente vê contar pelos nossos antepassados, que já contaram. Os nossos pais, nossos avós já contaram para nós. Isso que nós vivemos não é o começo. Tem coisa muito para trás. O começo é muito lá atrás. Ser colocada, Ó, eu lembro... É o grupo, hein, Valquíria? É o grupo mais antigo de Macaé, é o Divino Espírito Santo. Hein? É o mais antigo, é o Divino Espírito Santo. Eu lembro... Só um momentinho aí, vai fazer do Helder aí. Que o Helder vai coordenar. É só pegar... Queria pegar o contato de quem está coordenando. Essas divinetes, hein? Essas divinetes não são brincadeira. Divinete. Fala, Helder. É só para pegar o contato de quem está coordenando, porque assim, lá atrás tinha sido aventada essa ideia, foi me dado um contato de uma pessoa lá no Laje Maria que tinha alguns registros, e eu acabei a gente acabou não indo ver. Mas minha ideia inicial é, além dos registros escritos, a gente internamente fazer umas entrevistas gravadas. Está tudo no congelador. Mesmo, o vídeo. Porque, por exemplo, hoje com o celular, né, eu tenho um microfone melhor, o som fica maravilhoso, e hoje a qualidade de gravação de celular é excelente. Então, a gente, por exemplo, já entrevistar algumas pessoas, né, por imagem mesmo, que também é muito mais prático, a gente guarda também a imagem das pessoas, porque mesmo depois que queira escrito, transcreve, e o que puder usar em audiovisual também usa. Então, eu queria ver só o contato de quem está coordenando todo, para ver como é que eles estão fazendo para captar essas histórias, se é só escrito, se é gravado, a gente já começar a captar alguma coisa. Tá bom, Helder. E aí, então, fica como dever de casa para cada um aí, né? Já ir levantando, lembrando das histórias, tal, porque aí, assim que o Helder tiver contato com o pessoal lá do Pedro que está coordenando, aí ele já vai entrar em contato com cada um do grupo aí, porque aí um já vai indicando o outro, tem que conversar com alguém, teve essa história, tem algum registro em algum lugar, para a gente poder levantar a história do divino aí. Olha, eu lembro que quando a casa fez 100 anos, a dona Neuza fez um trabalho assim, até que no discurso, no dia da comemoração, foi lido algo que ela fez uma busca disso aí, né? Eu não sei onde isso está, mas foi algo que ela escreveu. Acho que está numa ata que eles faziam. Então, eu lembro que foi feito tem muita isso, história. Foi escrito, né? Ela contou toda a história do grupo, desde as pessoas que passaram. Tem tudo escrito, Eu lembro disso no dia que a gente comemorou os 100 anos. Né? Perguntar ao seu Ivan. Isso está registrado. Eu lembro que ela escreveu e leu no dia. Foi uma coisa bem extensa. Vamos registrar 6 anos. Já é uma pista para você. É uma pista, hein, Helder? Sim. Desejar a vocês uma boa noite. Não esqueçam do seu Dadá, hein, gente? O Dadá também. Isso, o Dadá tem história para contar também. Seu Dadá, agora eu lembrei do seu Dadá, é verdade, gente. Seu Janine também. Seu Janine também. Só está começando. Mas o Janine não lembra mais nada. Ele não lembra nem da gente, vai lembrar de nada mais. Graças a Deus, está com a cabeça. Esqueceu até dele mesmo, ele não sabe nem quem é ele. Tá bom, pessoal. Boa noite para todos aí. Até quarta-feira. Até quarta. Boa noite. Com Deus. Até quarta. Até quarta. Boa noite. Boa noite, Regina. Boa noite, Luiz. Boa noite, Valéria. Boa noite, Dona Santinha. Boa noite, Maria. Valquíria. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Santinha. Com Deus. Até quarta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite todos. Gente.